Como é bom saber que a mão do Senhor está cuidando de nós e nós estaremos eternamente sob os cuidados do Senhor, não é verdade? Boa noite para os irmãos, boa noite para as irmãs. Dia quente no Rio de Janeiro, né? Estavam com saudade? Alguns estão falando que não chegou o calor, mas compara com o que estava o resto da semana. Esquentou bastante, né? O sol já apareceu. Irmãos, recebi uma boa notícia agora. Os irmãos sabem, o Rev JR e a Flávia, eles estão desde quinta-feira no congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, né, em São Paulo, em Águas de Lindóia. E assim, quem esteve acompanhando, não são só os dois, tem vários irmãos da igreja juntos lá. Ricardo chegou também agora, né, do congresso da SAF. E nossa igreja está espalhando a influência. Eu fiquei sabendo agora, ele chegou, mas não poderá estar conosco, né? Chegou agora há pouco de viagem. Mas é muito bom saber que a igreja do Senhor Jesus está aqui intercedendo, e ele já mandou esse abraço carinhoso, né? A gente que ama a igreja, quando fica ausente, sente que a semana não foi completa. Né? Não é só de nós os pastores, eu sei, vários irmãos falam isso também. É tão bom ouvir isso, né? É muito bom estarmos no lugar que a gente ama estar, e principalmente quando a gente pode dizer, como o Salmo, eu amo estar na casa do meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por trazer, ó Deus, em segurança, o Rev JR, a Flávia e todos os irmãos, ó Pai, que estavam no congresso, por trazer de volta o Ricardo. Somos gratos, ó Deus, por podermos, ó Pai, nesse momento de culto, adorar ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, por o Senhor cuidar de nós até chegar aqui na igreja. O Senhor nos trouxe em paz e segurança. Obrigado, ó Deus, por ouvirmos a Tua palavra nesses atos litúrgicos, na música, na oração. E agora, Deus, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que, ó Deus, seja o Teu Espírito falando no nosso coração. Que o Senhor toque em nós, na nossa necessidade, naquilo que precisamos ouvir. Para que, ó Deus, isso que cantamos se torne uma realidade presente no nosso dia a dia. Que nós possamos, sim, viver uma vida de comunhão que será eterna na presença do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 128. Nós hoje encerramos os 4 cânticos de romagem que nós estudamos com o tema confiança inabalável. Salmo 125, 126, 127 e hoje fechamos com o Salmo 128. Tenho certeza que quem veio nas 4 noites recebeu muitos e preciosos desafios para viver uma fé confiante e uma fé que não se abala na presença de Deus. E toda vez que a gente encerra uma série, vem aquela pergunta: a série encerra, mas o conteúdo não. Ele tem que continuar na nossa vida. Então eu peço que você acompanhe a leitura deste salmo, um salmo muito conhecido, e abra o coração para o que Deus tem a falar para a sua vida nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Eugene Peterson é um autor muito conhecido, autor de não é uma tradução, é uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, que ele tenta adaptar a linguagem para uma linguagem
bem desafiadora para os nossos dias. Um dos livros mais interessantes que ele tem, né, não que o mais interessante, porque os outros também são interessantes, né? Ele se chama Uma Longa Jornada na Mesma Direção. O interessante desse livro é que ele começa dizendo que essa frase ela foi extraída das obras de Nietzsche. Era Friedrich Nietzsche que usava essa expressão. E ele pegou esta expressão de Nietzsche, usou como título para falar a respeito da jornada feita pelos israelitas nos cânticos chamados cânticos de romagem ou cânticos de dos degraus, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. A ideia deles é que essa longa jornada, que era a jornada cantada, né, há diferentes interpretações sobre como essas jornadas eram cantadas, ela contava uma história, mas uma história que conduzia o povo de Israel da sua casa, do seu dia a dia, do ambiente em que você está adorando ao Senhor, naquela frase que o FJR diz que é o entre cultos, até o culto. Então, eles estão saindo de casa e indo para o templo. E, nesse período, é cantado o cântico, são cantados os cânticos de romagem. Então, ele conta essa história. E ele fala que é uma longa jornada, porque, naquela época, não era como a gente, né? A gente vai no celular, chama o Uber, ou, de repente, vai na garagem, traz o carro, e quem vem mais longe pega uma outra condução e uma hora e pouco, a gente está aqui, alguns só atravessam a rua. Né, Karen? Né, Lu? E a gente ainda para e fala assim, querem carona? Né? Mas alguns estão perto, outros longe, mas eles gastavam, às vezes, dias e, às vezes, semanas. E a estrada não era tranquila, era uma estrada perigosa. Então, nós vamos ter vários momentos de dificuldades que estão sendo atravessados. De manhã nós falamos de uma outra situação, né? Quando eles chegam, eles não podem chegar com as mãos vazias, porque eles estão indo para o culto, têm que trazer as suas ofertas, e as ofertas eram muitas vezes aves, animais pequenos e até mesmo animais grandes. Então eles faziam às vezes essa peregrinação, levando um novilho, levando uma ovelha, levando alguns animais para serem sacrificados. O Salmo 125, ele é o marco da chegada. Não sei quem lembra quando estava lá. É quando você chega e avista Sião, avista Jerusalém. Você tem a primeira visão do templo. E esses 4 salmos, eles são salmos que caminham em família. É um momento em que eles estão adorando e agradecendo a Deus, porque a família está junta e a família está indo em direção a esse contexto de adoração. O Salmo 128, Eugene Peterson diz que é um convite para pararmos. Pararmos de correr e nos agitar. Em vez disso, é um salmo para vivermos em admiração diante do sim de Deus, confiando que ao caminhar em seus caminhos a vida ganha uma integridade e uma paz que são, por definição, abençoados. Então veja, se no Salmo 125 eu avisto Jerusalém, eu avisto o templo, eu consigo contemplar aquele local que eu almejo desde que saí da minha casa. O Salmo 128 é um momento de entender, a jornada valeu a pena, mas agora é hora de entrar, interagir com aquele que está no templo. É hora de nos desligarmos da jornada e nos ligarmos à santidade e à reverência deste local. Para quem já fez uma viagem longa, sabe bem o que é isso, né? Quem sabe a minha história sabe o que é uma viagem longa, né? Na hora que você chega, você às vezes está agitado. Está agitado. Eu ganhei uma camisa de presente. Né, Leandro? A camisa era o meu xará, o Homer Simpson. Desenhado aqui em chinês, escrito o quê? Meu nome é Homer. Né?
Não sei se lá faria diferença, mas para minha filha seria muito interessante. Então, quando eu cheguei na China, lá no aeroporto, passei por aquele momento preocupado, né? Será que eu vou conseguir atravessar, passar pela migração e tudo que eu cheguei, fui ao banheiro, troquei de camisa e me preparei para encontrar. E é claro, a primeira coisa que ela fez foi dar um sorriso, né? Legal a camisa. É claro que foi ela que disse como escrever tudo direitinho, né? Mas é interessante esse momento do preparo. É o que nós deveríamos fazer todos os dias quando estamos chegando na igreja. Saímos de casa agitados. Quando estamos vindo para cá, graças a Deus, ninguém passa, por exemplo, por nenhum perrengue. Toda aquela semana vamos trazer para nós, em toda aquela jornada, você ainda encontrou motivos para no domingo se levantar e ir à casa do Senhor. No caso deles, muitas vezes, eram 2 ou 3 vezes no ano. E eles chegavam e paravam e contemplavam como somos felizes, como somos bem-aventurados. E aí ele vai destacar essas 2 palavras. O que teme, e aqui temor não é medo de um tirano. Temor aqui é a reverência de um filho, é a reverência de alguém que ama, é a reverência de alguém que está diante de uma autoridade, que ele contempla com satisfação, com alegria, com júbilo. E a palavra andar. Andar significa a manifestação de uma confiança que não se abala. Em outras palavras, ele está dizendo, bem-aventurado é o homem, que quando olha para Deus, sabe que toda a admiração que ele tem na vida é por causa dele. E é por causa dele que ele anda, ele vai, ele não para. Ele está dizendo que a jornada começou, não é porque eu queria ir para o culto, é porque Deus me impulsionou a vir. Se eu cheguei aqui, não é porque eu tive capacidade de superar todas as dificuldades, é porque Deus me protegeu até aqui. E se eu posso entrar agora na casa do Senhor para adorá-lo, é porque Deus está aqui. Ele está andando no caminho do Senhor porque ele confia no Senhor. E ao mesmo tempo em que ele faz essa afirmação, no versículo 4, ele constata isso. Porque o que ele diz nesse período nesses colchetes que nós estamos vendo aqui, o que ele diz nessas chaves, né, na verdade, é o que faz ele ter certeza que isso é prático na sua vida. Agora ele olha para si mesmo e fala, eis como será o abençoado o homem que teme o Senhor. Olha para a minha casa, olha para a minha vida. Então nós somos automaticamente levados a perguntar, como é abençoado esse homem que teme o Senhor? O que ele está dizendo? Qual é a bênção? E a primeira bênção que ele coloca é a bênção do trabalho. A segunda bênção é a bênção da casa. Que nós podemos resumir com 2 palavras que, se não tomarmos cuidado na definição, pode trazer muito problema para nós. Em primeiro lugar, esse homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, ele é abençoado e por isso é muito feliz, porque ele tem uma vida de contentamento. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem. Aí alguns dizem assim, do trabalho de tuas mãos comerás caviar. Feliz serás quando andar com seus carrões pela estrada. E tudo te irá bem, ou seja, pede o que quiser que você terá. Não confunda, o contentamento não está nas coisas que possuímos. Quando ele coloca do trabalho de tuas mãos comerás, ele está dizendo que o fruto do que chega na sua mesa lhe dá a certeza de que teve a bênção do Senhor. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, não havia um negócio chamado pecado.
E a narrativa que temos em Gênesis fala assim, que coisa tremenda que deve ter sido, né? Subia uma neblina que regava a terra. Não precisava, talvez, daquela irrigação. Mas sabe, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, antes mesmo de criar a mulher, irmãs, não usem isso como desculpa. Deus olhou para o homem e disse, eu estou te colocando aqui para cultivar e vigiar. Ou seja, Deus virou para o homem e falou assim, vai trabalhar, cara. Mesmo que tivesse todos os benefícios da irrigação, da semente garantida, era um ambiente em que o homem tinha que cultivar, ele tinha que plantar a semente. Todas as coisas que Deus criou com semente. Deus não criou com capacidade de autorreprodução. Deus criou com capacidade de reprodução através das mãos do trabalho do homem. E mais do que isso, mandou vigiar. Gente, para que vigiar? Para que vigiar? Se tudo é tranquilo. Imagina se você é vigia. Eu lembro quando eu comecei a minha vida trabalhando numa empresa, numa siderúrgica, tinha um vigia que ele chegava e abria a... Não são todos, é só ele que fazia isso, tá? Ele abria a mochila e falava assim, vambora, que eu não vejo a hora de armar a rede para dormir. Por quê? Porque ele trabalhava dentro de uma empresa e a chance de perigo ali era quase zero. Mas não é para isso que Deus nos criou. O vigiar tem a ver com o fato de você impedir a presença de um inimigo, e foi nisso que ele caiu, mas tem também com o fato de você contemplar as grandezas e as belezas que Deus tem realizado ao nosso redor. Esses dois elementos foram prejudicados na queda. Porque com a maldição sobre o homem, o trabalho passou a ser penoso. Passaram a surgir cardos e abrolhos, espinhos passaram a nascer. Passaram a ter diversas dificuldades, além da própria irrigação ser retirada. Ou seja, o que é penoso para o homem não é o trabalho sob a égide do pecado. E a primeira coisa que ele fala é que a bênção do Senhor está na nossa capacidade de ver Deus dando o fruto daquilo que nós produzimos e não sendo corroído por aquilo que o pecado e o mundo tenta tirar de nós. Contentamento. Há uma diferença entre estar alegre e estar contente. Uma pessoa alegre está com sorriso nos rostos, mostrando os dentes. Feliz. Uma pessoa contente pode estar com lágrimas nos olhos. O contentamento é aquele sentimento que é fruto de uma paz que enche o nosso coração e nos faz entender que nós podemos descansar naquele em quem confiamos. Por isso que Paulo diz que o contentamento é um aprendizado, e ele fala que já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na exaltação e na humilhação, na fartura e na faltura. Quando tudo está dentro dos meus planos, quando nada está dentro dos meus planos, eu olho para o Deus em quem eu confio. E com uma confiança inabalável, minha fé nele é inabalável, eu sei que eu posso estar contente, mesmo que eu esteja com lágrimas caindo dos meus olhos. Uma confiança inabalável não retira os perigos da nossa caminhada, mas nos dá paz por saber que estamos sendo conduzidos por quem conhece o caminho. Agora imagine, quando quem nos conduz é o próprio caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Contentamento é uma confiança inabalável que nos faz compreender que o nosso sustento depende mais da bênção de Deus do que dos nossos esforços. Nosso valor não é medido pelo que temos, mas por quem nos sustenta. Nós não valemos o que produzimos. O nosso valor é porque Deus cuida de nós. O segundo item que faz ele olhar para si mesmo e dizer como é abençoado o homem que teme o Senhor é na sua prosperidade. E olha que
Que legal, quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa, uau, eu tinha 10, agora tenho 20, agora tenho 40, agora eu tenho 80, e vou parar por aí, que senão complica essa dízima, né? Ele fala de 2 aspectos que expressam a prosperidade na vida dele. Tua esposa, fiquem bravas não, irmãs, no interior da sua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, a roda da tua mesa, como rebentos de oliveira. A imagem desse texto não está dizendo que a mulher tem que ficar dentro de casa e os filhos ao redor da mesa. É a expressão de algo que sumiu dos nossos dias. Antigamente existia um momento chamado jantar. Quem lembra desse momento? O jantar era o momento em que, na família tradicional, mamãe fez a janta, papai chegou do trabalho e os filhos aparecem de tudo quanto é lugar, não é? Chega do futebol, chega do pique, né? Uns chegam limpinhos de barro, né? E querem todo mundo ir para a mesa. Aí houve aquela palavra maravilhosa, vai tomar banho primeiro, não é? E depois chega todo mundo, senta ao redor da mesa e ali existe aquele momento de comunhão familiar. Esta é a cena que está sendo descrita no Salmo 128. A prosperidade que ele está vendo aí é a prosperidade de ver que aquela bênção que ele vê na sua vida, ela se reproduz na sua esposa, se reproduz nos seus filhos, e no final do Salmo vai dizer, nos filhos dos seus filhos e em toda a nação de Israel. Não é um salmo que diz papéis na família, mas é um salmo que expressa a bênção de Deus na nossa casa. Bênção essa que, veja bem, nós estamos vivendo épocas de estruturas e necessidades familiares diferentes, mas não anula em momento algum aquilo que é o propósito de Deus para a nossa casa. Talvez a gente queira restaurar a família tradicional. Talvez na nossa geração nunca mais veremos isso. Mas a bênção de Deus na nossa casa, ela não pode ir embora. O que o salmista está dizendo é que a bênção de Deus não vai quando os filhos saem do ninho e constituem. Ao contrário, essa bênção cria um novo ninho de bênçãos. Ela fala de relacionamentos que se respeitam e não há o respeito porque um manda e o outro obedece, porque um é autoridade e o outro não é. É porque quem está na cabeceira dessa mesa, e por isso vai pagar a conta, é o próprio Deus. Não há lugar para alguém maior em casa, quando a casa pertence ao Senhor. Quando Deus é o Senhor. Uma confiança inabalável transforma o lar em um santuário, onde Deus é o centro. A videira e a oliveira refletem frutificação, cuidado e crescimento constantes. Essa é a prosperidade do Salmo. É saber que a nossa casa é um ambiente que nos leva à igreja. E a igreja é o ambiente que a gente leva para casa. E nesse movimento entre cultos, Deus está reinando sobre a nossa vida. Passada essa primeira parte, o versículo 5 vai agora falar de outra bênção. Imagina que agora eles já chegaram na igreja, eles já estão no culto. E normalmente quando a gente pensa na palavra bênção, né, a gente fala assim, vamos receber a bênção. Eu lembro uma vez falando com as crianças, falei assim, quando você ouve, vamos receber a bênção, o que você imagina? Uma criança respondeu, hora de ir para casa, hora de brincar, acabou o culto. Cara, criança é uma bênção, né? Ela fala o que... né? É certo. Mas Israel era recebido com a bênção.
Os sacerdotes, quando os peregrinos iam chegando, eles estavam ali para abençoar. E é esse momento que está acontecendo. Eles estão chegando e quando eles entendem essa bênção que está sendo dada, quando ele vai falar, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa expressão, ela é uma expressão que te faz chegar na presença de Deus, cultuar na presença de Deus e ir com a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Então, ao chegar, ele diz que é de Sião, desse lugar onde está a bênção de Deus, onde está o trono de Deus, onde Deus reina, que está a origem, a fonte da bênção sobre a nossa vida. Então tudo aquilo que foi falado, quando ele contempla a sua família, contempla a sua trajetória e fala assim, como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele olha e diz assim, isso só é possível porque parte de Sião. Eu não consigo construir isso com a minha vida. Eu não consigo fazer isso com a minha história, com as minhas forças. Muitas vezes nós queremos ser a referência de lares para todos os demais. E a gente estabelece os nossos princípios, os nossos valores. E Deus diz, meu filho, minha filha, seu lar, sua história, sua vida, sua bênção, se eu for o padrão como nós já vimos, se eu estiver à frente, se eu estiver conduzindo. Então, ao mesmo tempo que ele constata a bênção de Deus na sua casa, ele olha para Deus e diz, que nunca saia do meu lar a bênção do Senhor. Mas tem mais. Essa bênção que é desde Sião, ela tem um propósito. E o propósito que nós temos está escrito ali, é para quê? E olha os dois paraquês que ele coloca nesse propósito. O primeiro é para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Ele nada mais está colocando o seu papel social. Ele está dizendo que o culto não é só o que nós fazemos aqui. Ao contrário, ele vai dizer que de Sião vem a bênção que, quando refletida em nossa vida, transforma a nossa sociedade. Tudo ao nosso redor, tudo é transformado. Isso me faz ter uns questionamentos. É possível um local ter o número de igrejas aumentado, o número de crentes aumentados, ter percentuais altíssimos de cristãos e, ao mesmo tempo, aumentar a violência, aumentar o ódio, aumentar a desigualdade social e outras coisas? É possível. O Salmo está dizendo que não. Porque se verdadeiramente o nosso coração é de Jesus, nós aprendemos de manhã que a gente não pode citar, amarás o Senhor, como é que é? Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, é amarás ao teu próximo e orarás pelo teu inimigo. E orarás pelo que vos persegue. Você já foi perseguido? Sentimento terrível, né? Já pensou você orar e falar assim, Deus abençoa a vida deste que está me perseguindo. O que vai acontecer com você? Já pensou? Se abençoar quem está te perseguindo. Alguns dizem que Deus está dizendo, faça oração imprecatória. Sabe o que é oração imprecatória? Deus, estou aqui orando para que ele caia num buraco. Para que algum desastre aconteça. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que nestas relações a confiança em Deus tem que ser maior do que qualquer segurança que nós podemos ter na caminhada. Mas o que temos que mostrar para eles é aquele amor que levou Jesus à cruz e disse, Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão para quem estava crucificando ele. E ele é o padrão para a nossa vida. A família em adoração é a fonte das bênçãos de Deus. Mas o propósito é testemunhar o cuidado de Deus com o seu povo. E no final ele diz, qual é a consequência? Qual é a consequência de uma família em adoração, de uma vida que ama, que anda, teme e anda nos caminhos do Senhor, que tem a bênção do Senhor? A consequência é paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Contentamento, prosperidade. Uma vida que prospera é uma vida que frutifica, é uma vida que traz paz onde quer que esteja, e assim vai caminhando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu imagino que você esteja pensando assim, pastor, isso é bonito, mas é desafiador para o nosso tempo, não é? Muitas coisas na palavra de Deus, quando a gente traz para o nosso tempo, para os nossos dias, a gente fica pensando, como é que eu vou sair daqui e fazer isso acontecer? Como é que eu posso recuperar o tempo perdido? Como é que eu posso olhar para esse novo momento, se muitas vezes é dentro da minha casa, que eu vou descobrindo aos poucos que fiz coisas que não deveria ter feito? Como é que eu posso colocar esse salmo em prática a partir de hoje? Eu quero colocar uma plaquinha de advertência para vocês. Vocês já viram esse tipo de plaquinha numa situação dessas? Aliás, hoje indo para casa, aliás, ontem, né? Acho que ontem, voltando para casa, eu vi alguém que desrespeitou na linha do BRT. Isso aí. E a consequência não foi legal. Mas normalmente aqui, se você não para, olha, escuta, pode ser muito pior a consequência. Então eu quero te desafiar a esses 3 pontos que estão aqui nessa noite. Eu quero te desafiar a parar. Foi isso que Eugene Peterson disse que esse salmo infunde em nós. Para. Para um tempo. Para de ficar pensando. Você chegou na casa de Deus. Você está em adoração ao Senhor. Você está buscando a presença dEle. Quem tem que falar é Ele, não é você. A vida já está agitada demais lá fora. Ontem nós tivemos uma palestra maravilhosa aqui para os 60 mais, né? E teve uma hora que eu fiz uma perguntinha, Vinícius, estava doido para você responder outra coisa. Quanto tempo a gente tem que desligar as telas para conseguir dormir? 1 hora, tá certo? Uns 40 minutos, 1 hora antes de dormir. Você já pensou que isso é desesperador para nós? Eu quero dormir meia-noite, 11 horas eu desligo as telas. O que eu vou fazer nessa 1 hora? Lembra uma época aí que estavam derrubando o WhatsApp? Não teve? E de repente a gente olhou para o celular e não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. E aí a gente descobria que tinha gente morando na nossa casa junto com a gente, se chamava filho, pai, mãe. De repente a gente olha e descobre que tem o mundo inteiro ao nosso redor. Mas a gente não consegue parar. O trem está vindo. Deixa a imagem do trem. Isso. O trem está vindo e a gente fala, dá para passar. Quando na verdade o que Deus está dizendo é para. Para a sua vida. E ouve o Senhor. Para de confiar em si mesmo. Coloque toda a sua confiança em Deus. Só Ele pode te fazer seguir seguro. O segundo desafio é, olhe. Mas não olha para o trem. Olha para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração e confesse ao Senhor
tudo que está ocupando o lugar que pertence somente a Ele. Olha só para você, lá para dentro. Ninguém aqui é capaz de dizer o que o outro precisa fazer, mas você sabe quais são os ladrões que estão tirando o que pertence a Deus dentro do seu coração. Pare um pouco, olhe para dentro de si, confessa ao Senhor. Muitas vezes a gente sabe e tenta mudar. A palavra de Deus fala: confessai os vossos pecados para que sejam curados. Porque a cura só vem quando Deus age. Nenhum de nós vai conseguir se livrar dos nossos problemas. Nenhum de nós se livra dos nossos vícios. É Deus quem nos cura. Então vocês têm que chegar para Ele e falar: Deus, eu estou pecando. Nós temos vários médicos aqui. E creio que um dos piores pacientes que chega é aquele que tenta na anamnese esconder o que está sentindo. Não é verdade? Você está com dor de cabeça? Não. Medo de ser internado, medo de tomar medicamento. Mas se confessar e disser tudo, às vezes vai descobrir que o tratamento é muito mais simples. É Deus quem está no comando da nossa vida. Pare, olhe, escute a voz do Espírito Santo e comece hoje uma nova vida, onde Deus reine de forma soberana em todas as áreas da sua vida. Não é só na espiritual, em tudo. Escute. De repente aquele som é o trem lá. Ficou igualzinho, né? Deu para ver que gostaram. Eu tenho que dizer que é o trem, né? Que senão ninguém sabe. Mas esse som, ainda vou fazer de novo, amor. Pode ser o Espírito Santo dizendo para você: não faça isso. Não faça isso. É perigoso atravessar agora. É perigoso você sair dessa igreja e ir para casa dizendo assim: eu não me importo. A bênção de Deus não é importante para mim. É perigoso sair daqui dizendo: está tudo bem, está tudo em paz, tudo tranquilo. Eu tenho tempo. Tempo de sobra. Tempo de sobra. Quero terminar essa mensagem com um poema do Mário Quintana, chamado O Tempo. Ele diz assim: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que infelizmente não voltará. Mário Quintana não conhecia Jesus. Não conhecia a alegria de ter a bênção de Deus na nossa vida. Mas uma coisa que ele fala aqui serve para nós. O tempo que você perde em não entregar a sua vida totalmente ao Senhor, nunca mais você recuperará. E não saberá como é na prática esse salmo. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como ramos, como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os anos da sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Feche os olhos. Fala com Deus. Agora é o tempo. Agora é o tempo de você tomar uma decisão. Agora é o tempo de você fazer com que voltar para casa seja um tempo poderoso de uma nova vida na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que essa bênção nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Não somente, ó Deus, por acreditarmos, confiarmos de forma inabalável que é o Senhor quem cuida de nós, mas por saber, ó Deus, que onde quer que estejamos, é sob a Tua bênção que nós caminhamos seguros. É o Senhor, ó Pai, que nos faz viver contentes, mesmo quando há guerra ao nosso redor. É o Senhor que nos faz prósperos, mesmo quando aparentemente nada temos na mesa ou ao nosso redor. É o Senhor, ó Pai, que faz com que a nossa caminhada seja segura, apesar dos perigos. E é o Senhor, ó Deus, que nos faz entender, ó Pai, que nada seríamos e nada seremos se o Senhor não caminhar conosco. Pai, Moisés sentiu isso no deserto, quando o Senhor disse que não iria com eles, e ele disse: não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Ó Pai, queremos fazer essa mesma oração, porque queremos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor neste mundo, esse mundo que tanto nos tira o tempo, esse mundo que tanto nos desfoca do propósito de sermos, ó Pai, Teus adoradores, testemunhas. Esse mundo que coloca alvos, projetos, objetivos que nos afastam do céu, da Tua presença. Pai, nós queremos parar isso tudo. Nós queremos olhar para o Senhor. Queremos escutar a Tua voz. E saímos daqui prontos para sermos, ó Deus, abençoados e abençoadores. Pai, nós rogamos, ó Pai, que o nosso coração esteja totalmente quebrantado nas Tuas mãos. E que tenhamos uma vida nova, cheia da Tua presença, a cada vez que saímos da casa do Senhor. Renova-nos, ó Pai. Aviva-nos, Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida de pessoas, irmãos queridos que têm passado por lutas, de irmãos que estão enfermos. Te agradecemos pela operação maravilhosa e poderosa que o Senhor tem feito na vida da Márcia Branquinho, da Mônica, do Guilherme, do Rodolfo, do Eduardo.
Pai, clamamos, ó Deus, também por outros que temos, ó Deus, visto o agir do Senhor, trazendo, ó Deus, a bênção na luta contra a enfermidade, na luta contra os problemas emocionais, psicológicos, contra os problemas da nossa sociedade. Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do pai do Elias e da sua irmã, o Exdo e a Mari. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do Liodir, a vida da Aristeia, da Nair. Pai, agradecemos, ó Deus, pela alta da Carmen, pedimos a Tua bênção. Também na vida da Alice, Deus, mãe da Vanessa. Pedimos a Tua bênção para Patrícia, para Maria, Maria Eduarda, para Elizabeth Bezerra. Pai, em nome do Senhor Jesus, esses nomes nós colocamos diante de Ti. Mas o Senhor conhece a história, o Senhor conhece, ó Deus, o que cada um está passando, Pai, que eles entendam que o Senhor está ali com eles, no leito de enfermidade, na luta, mas o Senhor está derramando a bênção sobre a vida deles. Pai, aviva a Tua igreja e faze-nos instrumentos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão.